Em 82 cria-se a LIT, em 85 o primeiro congresso, e a LIT já, de pronto, se enfrenta com um grande momento histórico, com várias determinações contraditórias. A luta das massas no leste europeu conseguiram derrubar o aparato stalinista, ou seja, as massas derrubaram uma ditadura de partido único que oprimia essas massas há já um bom tempo. Então esse elemento nós vemos como positivo, extremamente positivo. A luta direta, democrática das massas, eliminando, rompendo, destruindo um aparato que por muito tempo foi um aparato que contribuiu com a burguesia, que abordou vários períodos revolucionários durante o século XX, inclusive, então, portanto, agia contra o proletariado, em última instância, podemos dizer assim. Mas houve um vendaval, um problema muito grande na negativa também. Tudo aquilo que nós sonhávamos, tudo aquilo que nós acreditávamos, de repente parecia cair em nossas cabeças. Isso não foi à toa. Além de as massas terem derrubado o partido stalinista, a burguesia, através de uma reação, que nós chamamos de uma reação democrática. Por que reação democrática? Nos anos 70, o imperialismo atacava os países, como por exemplo no caso do Vietnã. Ao perder a guerra do Vietnã, a gente diz perder no sentido político, porque com milhares de mortes é difícil dizer que o Vietnã possa ter saído vitorioso, mas no sentido político sim, o imperialismo muda a sua política. A sua política passa a utilizar a democracia burguesa e suas instituições para poder dominar. E não mais simplesmente a guerra. Algo parecido com o que houve agora com George Bush e o Obama. O Obama, na verdade, agora tentando usar muito mais o diálogo democrático do que diretamente as intervenções militares, embora ainda permaneçam as intervenções militares que o Bush já havia feito. Essa questão é muito importante, porque essa caída do muro trouxe uma grande confusão, já que o imperialismo pôde atacar com essa reação democrática, dizendo que, olha lá, as massas derrubaram o socialismo, as massas não querem o socialismo, o capitalismo venceu como sentido histórico e nós não podemos mais falar do socialismo. E isso pegou muito forte na militância. A militância tinha vergonha, tinha medo, tinha confusão. Nós, da LIT, chamamos esse período de vendaval oportunista. Por que vendaval oportunista? É como um grande vendaval, um grande vento, um grande tornado que jogou toda a esquerda durante uma confusão. Não só a esquerda reformista e os intelectuais, e inclusive os grupos como o MST, grupos camponeses, mas também os grupos revolucionários. Tanto é que a LIT também teve um problema incrível em relação à queda do Muro de Berlim. Essa realidade contraditória, como eu disse, é o quê? Embora as massas tenham derrubado o stalinismo como aparato mundial de repressão contra-revolucionário, ao mesmo tempo, essa burocracia, o stalinismo, devolveu o Estado operário para a burguesia internacional. A burguesia internacional reconquista a União Soviética, depois reconquista a China, anteriormente reconquista a China. Inclusive, nós entendemos que reconquista também Cuba, com várias diferenças, não dizemos o imperialismo norte-americano, reconquista Cuba, mas em si o imperialismo europeu, principalmente. Essa realidade cai em cima dos revolucionários com muito problema. Essa crise dos anos 90, como eu havia dito, não só atingiu os reformistas, mas também os revolucionários. Esse vendaval trouxe um problema gigantesco para o início da LIT. A LIT surge em 85, já em 91 ocorre essa problemática do Muro de Berlim, e muitos companheiros que atuavam na LIT entram em baita confusão e saem. A LIT, no Congresso de 95, se eu não me engano, Tarcísio, um congresso com praticamente 4 correntes, 3 delas propondo que a LIT já não atuasse mais, ou seja, apenas uma corrente dentro dessas 4 que participaram propondo para que a LIT se reconstruísse, e era praticamente um congresso formal, um congresso sem força política, um congresso sem atuação. Era um congresso que tinha apenas uma revista e alguns elementos de propaganda, nada mais que isso. A LIT quase deixou de existir, companheiros, a verdade é essa. Justamente porque esse vendaval foi muito forte. A política do imperialismo era não só reconquistar politicamente, militarmente, esses espaços que havia perdido com o socialismo, mas também atacou na questão teórica. E aí vem aquelas teorias que a gente vê muito na universidade, o fim da história, as teorias pós-modernas, entram muito forte. Eu que fiz o curso de Ciências Sociais, quase todos os meus professores eram pós-modernos. A questão de não usar mais a categoria da totalidade, que o marxismo usa muito, ou seja, você entender todas as esferas interligadas dialeticamente. No pós-modernismo já não se entende isso. Surge aquelas frases do agir local, do pensar global, agir local, ou seja, contrário do internacionalismo.
Você pode pensar globalmente, mas você tem que agir localmente. Então, se você fizer algo no seu bairro, você já está mudando o planeta. Faça a sua parte. Então, toda essa reação teórica, ideológica do imperialismo surtiu muito efeito na esquerda. Perfeito? Então, a elite, quase a elite foi destruída, mas não foi. Por que não foi? O grupo de Naum Moreno morre em 87, mas o grupo que continua encara essa debilidade usando o que Naum Moreno sempre disse: em períodos de crise é necessário que os marxistas se aferrem à teoria marxista e se joguem na classe operária e no internacionalismo. Se os marxistas, em períodos de crise, levarem a sério essa ideia que Moreno sempre propôs aos marxistas, dificilmente uma corrente marxista será tão destruída. Ou seja, teoria marxista, internacionalismo e classe operária. Alguns grupos optaram, como o Tarcísio disse, para a intelectualidade, e montaram grupos de estudos, de propaganda, e a maioria desses grupos, no final, acabam simplesmente relegando o socialismo, já que o socialismo passa a virar uma palavra de ordem para dias de festa. Fica bonito você falar que é socialista em dia de festas, de repente você consegue até uma namorada, algo assim, mas na hora de organizar o socialismo, as pessoas tinham medo de falar, principalmente porque existe, na verdade, um conceito teórico e prático do marxismo, que é a ditadura do proletariado. Essa palavra, nomeá-la, dependendo do espaço, é um terrível medo para as pessoas, a ditadura do proletariado. Tem que tirar todo o caráter ruim que essa palavra possa ter no sentido que o imperialismo impôs. Para o Marx, qualquer governo de uma classe sobre outra é uma ditadura econômica. Então, a vida que nós vivemos hoje sobre a burguesia é uma ditadura econômica, que no Brasil tem como forma uma democracia burguesa, mas é uma ditadura econômica. No Egito tinha como forma uma ditadura política. É muito pior uma ditadura política que uma democracia burguesa, onde a gente tem algumas liberdades, mas não deixa também de ser uma ditadura. Por isso que quando nós propomos uma ditadura do proletariado, estamos dizendo simplesmente que nós lutamos pela ditadura da maioria contra a minoria, para que se esmague essa minoria, para que nós podemos viver livremente numa sociedade sem classes. Então não tenham medo de falar ditadura do proletariado. Vou falar um pouco sobre a reconstrução da elite. Passa esse vendaval oportunista, leva grande parte da esquerda, mas a elite consegue se reconstruir aos poucos, justamente porque se voltou à teoria marxista, ao internacionalismo e também à classe operária. Com isso, a elite não deixou de ter alguns erros, principalmente sobre o caráter, a natureza desse fenômeno social que estava acontecendo, que era novo para o marxismo. Em nenhum momento da história o marxismo tinha se defrontado ainda, os marxistas daquele período, com um ex-estado operário, ou com um momento daquele tipo, as massas derrubando aparentemente o estado operário. E a elite chega, depois de muita análise, muito estudo, discussão, uma discussão não consensual, evidentemente, como qualquer outra, a análise de que, na verdade, não foram as massas que derrubaram a União Soviética e os outros países. As massas derrubaram os partidos ditatoriais stalinistas, porque esses já haviam restaurado o capitalismo anos anteriores. A elite chega a uma análise a seguinte: em 86, é o fio condutor que diz que nós podemos notar e avisar que o capitalismo imperialista mundial recuperou a União Soviética para a burguesia. Isso porque, nesse ano, no Congresso do Partido Comunista, deixa de existir 3 elementos fundamentais para a construção do Estado operário, que seriam o monopólio do comércio exterior, uma planificação central desse monopólio, que seja a exigência das necessidades humanas, planificar economias conforme as necessidades humanas e não as necessidades do mercado e do capital. E, se eu não me engano, aqui me ajuda o Tarcísio. Exato. Monopólio do comércio exterior. Bancário, o sistema monopólio do sistema bancário. Isso. E planificação da economia. Faltou bancário. Monopólio do comércio exterior. A estatização, as empresas estatais, obrigado. E também, como terceiro elemento, as empresas estatais, que passam a partir de 86 a deixar de ser do Estado. E aí a elite entrou num erro que foi o seguinte: em 86, ainda grande parte, evidentemente, das empresas eram estatais. Mas já nos anos 90, esse fenômeno vai caindo.
as empresas já começam a ser privadas em cerca de 86%. Ainda é muita empresa estatal, 86%. Isso fez com que a elite entrasse no erro. A elite até 95 caracterizava a União Soviética como um plano de volta ao capitalismo, só que estava num pântano, estava empantanado. Estava tentando voltar, mas não conseguia. Isso porque a elite usava essas estatísticas. Mais adiante, vão perceber que não são as estatísticas que não fundamental simplesmente para entender se um Estado é operário ou não. Mas qual é a tendência que o governo atinge em relação a esse Estado? Desde 86, a burocracia, com a perestroika e a glasnost, elas indicam que o caminho é a privatização e a volta do Estado operário para a burguesia, ainda que existam muitos resquícios desse Estado operário. Da mesma maneira, como em 17, os bolcheviques tomam o poder, mas só vão expropriar a burguesia anos depois. Mas já desde 17 nós podemos dizer, já existe o Estado operário, porque a tendência que se apontava era favorecer o Estado operário e não o capitalismo. A burocracia jogou muito, além do imperialismo ter feito todo aquele debate teórico, naquela reação democrática, a burocracia também dizia que não estava restaurando o capitalismo, assim como Cuba faz hoje. Eles diziam que estavam usando uma nova NEP, aquela política que o Lenin utilizou em 1921 a 24, que era para dar concessões ao capitalismo, para que pudesse fortalecer alguns setores da economia russa. Eram concessões, mas sempre apontando no sentido do Estado operário, embora soubessem de todo o perigo que havia de dar concessões ao capitalismo. A burocracia dizia que estava usando a mesma questão, fazendo uma NEP. Isso confundiu muito os militantes, principalmente os revolucionários que atuavam na elite. Por isso que se dizia que os planos estavam empantanados. A elite demorou para ver que a burguesia já havia recuperado. Quando a elite percebeu que a burguesia já havia recuperado os estados operários pelas mãos da própria burocracia, voltou-se aos clássicos. Voltou-se a ler, por exemplo, a Revolução Traída de Trotsky, onde Trotsky dizia que não bastava para a burocracia ela ser dona do Estado, não bastava a burocracia expropriar a classe operária dentro do Estado operário e ter privilégios. Ela tinha que dar a descendência desses privilégios. Não adianta você ter riquezas que você não possa passar aos seus filhos. Ela perde metade do seu valor. Portanto, não bastava para a burocracia ela ser dona desses privilégios, ela tinha que ser acionista desses privilégios, portanto, um burguês. Por isso que o Trotsky já apontava, se um partido revolucionário ou uma nova revolução não expropria politicamente a burguesia, a burocracia do Estado operário, o Estado operário provavelmente, ou um partido conservador, contra-revolucionário, retoma o Estado, ou a burguesia internacional retoma. Então, o Trotsky tinha razão nesse prognóstico. Portanto, a gente volta a esse prognóstico para poder interpretar esse momento também. Já em 95, essa recuperação, essa reconstrução da elite começa em 97, já com essa nova interpretação de que, então, houve um momento qualitativo, positivo na Revolução do leste europeu, ou seja, as massas derrubaram não o Estado operário, mas sim derrubaram as ditaduras que haviam entregue o Estado operário novamente à burguesia. Então, nós vemos isso como muito, muito bom. E esse muito bom que a elite vê foi causa de muita incompreensão de outras correntes e muitas críticas, de vários matizes referentes a esse pensamento que a elite traz em relação à luta dos povos do leste europeu. Dependendo do debate que a gente for, dizer que há um elemento qualitativo nessas lutas democráticas vai trazer muito problema com outros militantes. Vão entender que caiu o muro sobre a nossa cabeça e vocês estão comemorando que as massas derrubaram. Não. Outra mentira que se contava muito no momento que me mostrou, em 91 eu ainda não assistia, eu tenho 26 anos, eu assistia a Carrossel e não assistia a queda do muro de Berlim. Mas depois estudando, eu descobri que em 91 mostraram, é verdade, em 91 mostravam a população derrubando as estátuas de Lenin. Conta um companheiro nosso, Martim Hernandes, que quem vai para a Rússia vê em vários lugares as estátuas de Lenin. Portanto, fica claro que foi uma imagem mentirosa do momento. A população ainda tem muito carinho por Lenin. Tanto é que na restauração, se vocês pegaram o livro da Perestroika e da Glasnost, do Gorbachev, em todo momento eles fazem referências ao Lenin. Em todo momento, para ter credibilidade, para poder restaurar o capitalismo, eles usam Lenin. E lendo agora o último congresso de Cuba, do ano passado, a todo momento, onde eles estão fazendo as mesmas entregas, as mesmas reformas, a todo momento, no documento de Cuba, eles se referenciam à construção, a solidificar o socialismo. Então, quanto mais se fala no socialismo, menos de socialismo há.
Então nós também temos que rechear de solidariedade o povo cubano. Na China, em 78, antes do período da União Soviética, a burguesia internacional recupera também o Estado operário, com um diferencial. Quando as massas chinesas tentam destruir o aparato único ditatorial do PC chinês, elas são esmagadas na Praça da Paz Celestial. Portanto, é por isso que nós ainda vemos o Partido Comunista Chinês dominando, né, a China, uma China extremamente capitalista, né, uma colônia do imperialismo das multinacionais. Eles são um diferencial muito grande. As massas conseguiram derrubar as ditaduras e as que não conseguiram. Vamos ver o que acontecerá em Cuba, né, em relação aos irmãos Castro. Essas revoluções nós chamamos de revoluções democráticas, porque embora elas não derrubaram politicamente uma ditadura, elas não transformaram, né, o status social, a economia da sociedade. Não voltaram ao Estado operário, permaneceu um Estado capitalista. Se em 86 a burguesia retoma a União Soviética como Estado capitalista, as massas acabam em 91 com a ditadura, continua um Estado capitalista, as massas derrubaram a ditadura capitalista, continua um Estado capitalista. Então não há qualitativamente uma mudança na economia, portanto nós chamamos isso de uma revolução democrática. Falando da reconstrução da LIT agora, a LIT começa a se reconstruir, portanto, sobre esses argumentos, e não só. A LIT percebe que, além da questão do internacionalismo, da interpretação da questão do leste europeu, é necessário se aferrar a outros elementos do marxismo. E um elemento principal é a questão da moral, a moral revolucionária. Várias organizações da esquerda acabaram abandonando a moral. Isso porque também o imperialismo impôs a famosa moral do vale tudo para a classe operária. Não só o imperialismo, como o stalinismo também modificou a moral. Aqui o Tarcísio falou da pressão, dos ataques do stalinismo em relação à morte do Trotsky, entre outros. O stalinismo colocou no seio da nossa classe a calúnia, a mentira, a agressão física, coisas que não existiam anteriormente. Não do modo como o stalinismo coloca. E isso acabou virando um senso comum dentro da nossa classe, como algo permitido. O stalinismo coloca isso em cada elemento, em cada setor da classe trabalhadora. E isso não é uma moral dos trabalhadores, não é uma moral proletária. É uma moral da burocracia fazendo referência à burguesia. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da moral. Toda a sociedade tem que ter alguma forma de moral. Isso para construir a sociedade. Determinada forma de moral para que se organize a sociedade é necessária. A moral proletária, ela tem uma diferença enorme em relação à moral burguesa. A moral burguesa parte do individualismo, da propriedade privada. A moral proletária parte do coletivismo e da propriedade socializada. E isso tem características distintas dentro dos indivíduos, evidentemente. A moral proletária, eu separei alguns elementos aqui para a gente fixar melhor. É moral tudo que serve para unir, o que ajuda a dar confiança na causa proletária. Cada trabalhador protege e apoia o companheiro da sua classe contra as perseguições da burguesia. Nunca se entrega ou permite que seja prejudicado um companheiro. Nesse caso, a Dilma, na ditadura, agiu com uma moral proletária, né? Não age mais hoje, infelizmente. Mesmo que se tenha alguma divergência, atua-se com classe unida diante do inimigo. Então as divergências tem que ter, evidentemente, na realidade é contraditória se não tiver divergência, mas contra o inimigo tem que agir unido. Se um indivíduo da classe viola isso, deve ser impedido e, se necessário, reprimi-lo com a disciplina coletiva. É a famosa repressão contra o fura-greve, né, que agora nos ônibus teve também. O fura-greve está agindo contra a moral proletária, então ele tem que ser, de alguma maneira, impedido de fazer isso. Né? Não vai trabalhar, não vamos deixar, fazer uns piquetes, etc. As relações entre companheiros e também entre organizações operárias devem ter lealdade, honestidade, fraternidade e franqueza. No mundo onde a moral é hipócrita, né, na moral burguesa, a moral proletária é totalmente contrária. Relações francas, de companheirismo, muito diferentes das relações burguesas. Não se utiliza meios violentos para dirimir diferenças entre membros da classe trabalhadora ou de suas organizações. Não se usa meios violentos, né, muito pelo contrário do que o stalinismo propôs. Mas também existe a moral partidária, que ela vai além da moral proletária. A moral partidária, ela tem a confiança entre todos, que é um cimento essencial para a moral do partido. É a confraria dos perseguidos. Isso porque se você quer construir um partido que vá lutar contra o capitalismo mundial, você tem que ter extrema confiança nos companheiros que militam contigo. A vida de um companheiro vale mais do que a sua vida. Você não constrói uma organização proletária sem um sentimento desse. Isso porque, em algum momento, na luta, você vai se enfrentar com o Estado burguês. Você tem que ter um partido forte, um partido organizado, um partido com uma boa moral, com uma boa dedicação, uma disciplina.
E também um debate interno dentro da elite, que é a questão das opressões, principalmente aí eu vou destacar o machismo. O machismo também é uma ideologia não só da burguesia, usada em outras formações sociais, mas que a burguesia usa para oprimir, né, e estragar a classe trabalhadora, né, e para oprimir duplamente a mulher na questão do machismo. A moral que a elite quis construir também é uma moral de luta contra o machismo, não só dentro dos sindicatos onde atuamos, no movimento estudantil, mas dentro da própria elite. Existiram graves acontecimentos da questão do machismo da elite e que a elite soube resolver, o que é muito importante. Queria só relatar o caso de um companheiro na Bolívia que espancava a sua companheira. E quando a elite descobriu, ia tomar as medidas, também descobriu que o partido boliviano estava passando a mão na cabeça do militante. Nada quis fazer. Do dirigente, né? Na verdade, era um dirigente que tinha ido para a Bolívia para organizar o partido boliviano. Agredia sua companheira e o partido boliviano nada tinha feito. Portanto, a tomada que a elite fez foi retirar essa seção boliviana, perdeu uma seção inteira, mas para dar combate à moral proletária, à moral contra o machismo. Então é muito importante essa questão do machismo dentro da elite. E aí, para ir terminando, como que a elite anda hoje, né? Depois de todo esse processo mais ou menos resumidos, né? Evidentemente. Nós temos fortalecido muito nossos partidos na América Latina, principalmente na América Central, que naquele período de confusão do leste europeu, vários partidos da América Central tinham saído da elite, alguns retornaram, novas expressões partidárias voltaram para a elite. O fortalecimento da organização norte-americana, agora começa novamente a ter uma organização nossa no seio do imperialismo, que é extremamente importante também. O partido italiano, o PEDAC, que veio entrar na elite e que agora teve um candidato às eleições municipais de Verona, que pelo que os companheiros contaram, é uma cidade extremamente racista, e esse companheiro, ele é negro, e ele participou da eleição como candidato nosso, então vencendo vários elementos aí para poder participar da eleição de Verona. E a elite tentando atuar também nas revoluções árabes e com a participação de um companheiro que esteve no Egito, Luiz Gustavo, e também participando do processo europeu, onde a gente está tentando fortalecer nossos partidos. Você falou até do partido português, que agora formou uma nova organização mais forte. A tendência agora é que a gente fortaleça cada vez mais os partidos europeus para poder atuar dentro dos processos europeus e da Revolução Árabe. Sempre lembrando que a elite é uma organização que acha centralizada. É uma organização, é como se funcionasse um partido mundial. Não é uma organização de federações onde cada partido se une. É, na verdade, um partido único que tem suas sessões nacionais. E o programa da Quarta Internacional, portanto, na nossa visão, passou pela história. A gente acha que o Trotsky fez prognósticos extremamente importantes, mas a realidade foi muito mais rica do que os prognósticos do Trotsky. Então nós temos que avançar e continuar fazendo nossas elaborações, mas ainda acreditamos que a Quarta Internacional é a bandeira necessária para poder lutar contra toda a opressão, toda a exploração do capitalismo mundial. É uma expressão que na elite nós temos construído e acreditamos que é um grande instrumento para isso. Temos muito orgulho de estar fazendo 30 anos da nossa Internacional. E aí eu queria só ler para terminar uma frase que o Trotsky diz no seu testamento político. Ele estava percebendo que estava doente, e aí a Natasha, a companheira dele, entra no quadro e ele se refere assim: Natasha acabou de chegar pelo pátio até a janela e abriu-a completamente para que o ar possa entrar mais livremente em meu quarto. Posso ver a larga faixa de verde sobre o muro, sobre ele o claro céu azul, e por todos os lados a luz solar. A vida é bela, que as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda a opressão, de toda a violência e possam gozá-las plenamente. Aqui estão seus combatentes, Leão. Aqui nós vamos lutar por um mundo diferente. Obrigado.